eu sou a doutora Deise. O assunto de hoje é pente fino do INSS. Temos acompanhado nas mídias em geral, televisiva, internet, significativas modificações na legislação brasileira, principalmente na área trabalhista e previdenciária. Em 2017, com a reforma trabalhista, que alteraram inúmeros direitos dos trabalhadores, e agora, em 2019, uma reforma previdenciária. Desde meados de 2018, diversos benefícios previdenciários já estavam submetidos à Operação Pente Fino, sendo convocados para nova reavaliação e cessação dos benefícios. Estes eram os auxílios-doença, BCP-LOAS e aposentadoria por invalidez. E agora, com a nova reforma previdenciária ocorrida em 2019, fica a dúvida se o benefício de auxílio-acidente também será objeto do pente fino. Qual era o conceito legal do auxílio-acidente anteriormente à medida provisória 905 de 2019? O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Com a MP 905/2019, o valor do benefício do auxílio-acidente está menor e também houve uma restrição das hipóteses em que é possível o recebimento desse benefício. A MP 905 de 2019, ela trouxe em seu bojo o rol de incapacidades que trará o direito ao segurado ao recebimento do benefício de auxílio-acidente. No início do vídeo, vimos o conceito legal de auxílio-acidente anterior a esta alteração legislativa. Agora, veremos a nova redação do artigo 886 da Lei 8.213/91, já com as alterações trazidas pela MP 905/2019. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme situações discriminadas no regulamento. Esta é a nova redação dada pela Medida Provisória 905 de 2019. Mesmo com as diversas alterações legislativas, o auxílio-acidente vinha passando incólume com relação a essas mudanças. Agora, com a vigência da MP 905/2019, chegou a vez do auxílio-acidente sofrer significativas mudanças. Verificamos pela simples leitura do texto legal que as alterações com relação ao benefício de auxílio-acidente já partem do conceito legal do próprio benefício. Do artigo 86 da Lei 8.213/91, foi suprimida a expressão acidente de qualquer natureza, bem como acrescentado ao conceito legal que este benefício ficará a critério de situações discriminadas no regulamento. A seguir, elencaremos os principais pontos da alteração legislativa. A MP trouxe diversas alterações no auxílio-acidente, tanto com relação à fórmula de cálculo do benefício, como também previu a possibilidade de reavaliação pericial e cessação do benefício de forma administrativa, o que não ocorria antes da vigência da medida provisória. Devemos levar em consideração que a medida provisória tem força de lei e aplicabilidade imediata, então ela já encontra-se vigente desde o dia 12 de novembro de 2019. São vários os questionamentos feitos pelos clientes aqui no escritório. Abordaremos os 3 principais questionamentos acerca do benefício de auxílio-acidente e essas inovações legislativas. Doutora, eu escutei
escutei falar que mudou o procedimento do benefício de auxílio-acidente. O que mudou com essa reforma ocorrida em 2019, doutora? A principal modificação legislativa do benefício de auxílio-acidente é com relação ao seu valor. Antes da reforma da medida provisória, a RMI, ou seja, a renda mensal inicial do benefício de auxílio-acidente, era de 50% do valor de salário de contribuição. Após a vigência da medida provisória 905/2019, foi alterada a fórmula de cálculo do benefício de auxílio-acidente. A RMI anterior à reforma era calculada da seguinte forma: 80% era feito com base numa média aritmética de 80% dos maiores salários de contribuição de toda a vida contributiva do segurado. A partir da vigência da MP 905/2019, houve alterações na fórmula de cálculo deste benefício, passando a integrar a base de cálculo toda a vida contributiva do segurado, tanto os 80% maiores salários, quanto também passa a integrar a base de cálculo os 20% menores salários de contribuição, o que, quando for fazer o cálculo da média, consequentemente, haverá a redução do valor do benefício. Doutora, eu estou muito chateado, sabe? Eu recebo o benefício de auxílio-acidente já há mais de 5 anos. Agora, com essa reforma da Previdência, eu posso perder o meu benefício, doutora? Um outro ponto de extrema relevância trazido com a reforma ocorrida através da MP 905/2019 é a retirada da natureza definitiva do benefício de auxílio-acidente. Com a nova redação do artigo 86 da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente pode ser cessado nas condições em que o segurado apresentar modificação das situações de saúde, de incapacidade que motivaram a concessão do benefício. Ou seja, agora, pela medida provisória, o INSS pode convocar o segurado, o beneficiário de auxílio-acidente, para uma reavaliação pericial visando a concessão do benefício, o que só ocorreria na vigência da lei anterior, na hipótese de aposentadoria ou falecimento do segurado. Doutora, qualquer acidente natural ou do trabalho pode dar direito ao auxílio-acidente a partir da mudança da lei? Outra modificação imposta pela medida provisória 905/2019 é a imposição de um rol taxativo de hipóteses, e somente nessas hipóteses poderia ser concedido o benefício de auxílio-acidente. É o que podemos perceber pela simples leitura do artigo 86 da Lei de Benefícios 8.213/91 e também o seu parágrafo 6º. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme situações discriminadas no regulamento. Parágrafo 6º. As sequelas a que se refere o caput serão especificadas em lista elaborada e atualizada a cada 3 anos pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de acordo com os critérios técnicos e específicos. Mas acalmem-se, porque os tribunais têm adotado o posicionamento que este rol determinado em regulamento não é taxativo. Não caberá o benefício de auxílio-acidente somente nas expressas disposições deste regulamento, e sim é um rol exemplificativo, ficando a crivo do Poder Judiciário a análise da concessão ou não do benefício, avaliando pessoalmente o caso a caso de cada segurado. Doutora, mas o meu benefício de auxílio-acidente, que eu já recebo há mais de 5 anos, é anterior a essa mudança legislativa. Eu vou perder o benefício? Nós, aqui do escritório, entendemos, e também os tribunais têm adotado esse posicionamento, que a lei previdenciária deve ser aplicada àquela vigente no momento do ato ou fato que motivou aquele benefício. Então, qual é a lei previdenciária aplicável na hipótese de uma solicitação de uma aposentadoria por tempo de contribuição?
aquela vigente no momento em que o segurado implementar todos os requisitos necessários para a concessão daquele benefício. Qual é a lei previdenciária que deve ser aplicada ao benefício do auxílio acidente? Ora, é o mesmo raciocínio lógico, aquela vigente no momento em que o segurado implementou todos os requisitos necessários para a concessão do benefício de auxílio acidente, do momento do ato ou fato, ou seja, do acidente ou da constatação da sua incapacidade parcial e permanente. Então, nós aqui do escritório entendemos e estamos adotando uma fundamentação legal para as hipóteses de clientes aqui do escritório que estão sendo submetidos a pente fino no seguinte sentido: o posicionamento de que benefícios de auxílio acidente concedidos por fatos ou atos anteriores ao início da vigência da medida provisória 905 de 2019 deverão ser regidos pela legislação anterior, pela redação anterior do artigo 86 da Lei 8.213/91. E que somente os acidentes ou as incapacidades detectadas após a vigência dessa medida provisória é que seria regulamentada por ela. Doutora, eu estava conversando com meu vizinho no final de semana e ele me disse que se eu sofrer acidente indo para o trabalho ou voltando do trabalho, não é mais considerado acidente de trabalho? A MP 905 de 2019 revogou o artigo 21, inciso 5 da Lei de Benefícios 8.213/91, que considerava que os acidentes ocorridos no trajeto casa-trabalho ou trabalho-casa são considerados como acidente de trajeto e, via de consequência, equiparados a acidente de trabalho. Portanto, durante o período de vigência da medida provisória, não há que se falar em acidente de trajeto equiparado a acidente de trabalho. Essas ocorrências que poderão ser vítimas, os segurados, os empregados, referente a acidentes que poderão ocorrer neste trajeto de deslocamento entre casa-trabalho e o trabalho e sua residência. Por fim, devemos esclarecer que, na hipótese da medida provisória ser rejeitada de forma tácita ou expressamente, a lei primeira vigente anterior a esta modificação, a esta reforma e que encontra-se suspensa atualmente, voltará a ter vigência plena. Na hipótese de ter restado maiores dúvidas, procure um advogado previdencialista de sua confiança. Obrigada.